Próxima janela é a tabela do Simples Nacional, né? E aí essa janela já tem algo diferente, tá? Vamos primeiramente aqui no banco de dados, não, no DER, né? E aqui na região escrita fiscal, nós temos aqui, ó, as tabelinhas soltas, apenas para consulta, né? Simples Nacional cabeçalho, Simples Nacional detalhe. Os dados dessas tabelas você pode encontrar nos portais oficiais do governo. Bom, as tabelas já se encontram aqui também. Simples Nacional cabeçalho e detalhe. E quando eu tenho tabelas mestre e detalhe, o que é que eu faço no lado do servidor? Eu continuo tendo os DTOs, né? Simples Nacional cabeçalho DTO e HBM, DTO e HBM no detalhe. Sendo que o DTO do cabeçalho ele tem uma coisa diferente. Eu declaro uma lista do objeto de detalhe. Tá? Isso vai ter de diferente no DTO de cabeçalho. No HBM do cabeçalho, eu não declaro lista alguma, ou porque eu registro cartório. Simples Nacional cabeçalho HBM, eu não declaro lista, porque eu não quero que o Hibernate trate as listas para mim, tá? Sou eu que vou fazer o trabalho nas listas. E como é que eu faço isso? Eu crio um DAO específico. Então eu tenho um Simples Nacional DAO, onde nesse DAO específico, né, eu faço o tratamento das minhas listas. Tá? Então nos métodos save update, select, em todos eles eu faço o tratamento nas minhas listas. Ok? Essa então é a diferença no servidor para tabelas mestre e detalhe. Na minha interface, eu declaro os métodos apenas para o cabeçalho, e implemento aqui os métodos apenas para o cabeçalho, sendo que na implementação eu utilizo o DAO que eu criei. Eu não uso, por exemplo, no tipo nota fiscal, eu uso o DAO genérico, o NHibernate DAO. Já nessas situações de mestre e detalhe, eu utilizo o DAO específico, né, que eu criei. No lado do cliente, eu vou criar a princípio a ViewModel. A diferença na ViewModel é que eu vou ter aqui a tipo nota fiscal, Simples Nacional. Na ViewModel eu vou ter um objeto para selecionar um objeto que controla o registro que está selecionado, o registro de detalhe que está selecionado. Essa então é a diferença na minha ViewModel, tá? A minha janela agora ela é formada por 6 partes, né? Porque eu tenho um mestre e um detalhe. Então eu tenho a Simples Nacional cabeçalho principal, Simples Nacional cabeçalho lista e Simples Nacional cabeçalho. Na cabeçalho principal, como eu tenho aqui os métodos desses botões, existe uma pequena diferença em relação a uma janela simples, tá? No botão incluir, eu instancio aqui a lista de detalhe. Ok? Então tem essa pequena diferença aí. Na janela onde estão os meus componentes de edição, ela também vai ter um detalhe diferente, né? Além dos componentes de edição que estão aqui em cima, eu insiro também, lá no final, uma view. E essa view ela aponta para a janela de detalhe principal. Ok? A janela detalhe principal, ela vai conter dentro dela a detalhe lista e a detalhe, né? Ela vai fazer aí o controle da visualização pelo usuário entre essas duas janelas, tá? Sendo que a janela detalhe principal, ela contém esses botões aqui, ó, botão incluir, botão consultar, botão excluir, que vai fazer o controle da inclusão ou exclusão dos objetos
de detalhe, né? Vamos abrir as três e analisar cada um dos métodos, tá? Então, primeiramente a principal, vou pressionar F7. Daí eu tenho, ó, no botão incluir, eu instancio um objeto de detalhe e informo para esse objeto que o ID de chave estrangeira dele é o ID do objeto principal, tá? Daí eu informo lá para o meu ViewModel, né, que o objeto de detalhe que está selecionado, né, é esse objeto que eu acabei de instanciar aqui, tá? E aí faço o controle aí, da visualização e do clique dos botões já aqui, tá? Botão excluir eu removo da lista. Botão consultar eu verifico se o objeto é diferente de nulo. Daí eu mudo o iSelect da tabela de detalhe para True. Instancio uma ViewDetalhe e já faço o controle aqui dos botões, né, do botão sair e do botão gravar. Botão gravar, eu adiciono o objeto na minha lista. Né, veja, simples nacional cabeçalho, ponto lista, ponto add, objeto de detalhe selecionado. E no botão sair eu mudo a visualização. Na simples nacional detalhe lista, eu tenho o construtor e o método para exportar os dados, assim como ocorre na janela lista principal, né, da tabela de cabeçalho. E na simples nacional detalhe, onde eu tenho os meus edits, onde eu edito os dados, eu tenho simplesmente o construtor, né, porque eu clique nos botões salvar e cancelar, eles já estão controlados lá na simples nacional detalhe principal. Sabendo disso, nós podemos executar já a aplicação. Simples nacional, posso entrar aqui nessa do anexo 3, né? Posso incluir aqui um novo registro de detalhe. Salvei aqui, tá lá o terceiro, olha. Quando eu salvar, esse registro aí será persistido no banco de dados. Legal? Mas o ideal mesmo, né, é que esses dados eles já estejam pré-carregados, porque essas tabelas elas são oficiais, né? De repente, não é nem legal deixar o usuário ter acesso à inclusão, alteração ou exclusão desses dados aqui, tá? Então, seria o caso de retirar o botão incluir e excluir, né? E os botões também das janelas de detalhe, excluir, incluir, consultar, tá? Consultar pode ficar. E aí nós já carregamos isso daí no banco de dados de acordo com as tabelas oficiais que são disponibilizadas pelo governo.